Seja bem-vindo ao podcast Eduardo Coelho. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Só na Catraca. Hoje falando de uma história magnífica, o primeiro e único samurai africano, que era do povo Banto. O primeiro samurai estrangeiro de todos, Yasuke, foi trazido da África pelos jesuítas e se tornou guarda-costas do grande daimyo Oda Nobunaga. Quando se fala do povo japonês, ou no próprio Japão, vem logo à mente os grandes samurais. E até se imagina que no meio de tantas tradições secretas desse povo enigmático, houvesse algum impedimento para um homem negro vindo da África se tornar um samurai. Yasuke, o primeiro e único samurai negro da história, nasceu pelos meados, até onde se sabe, entre 1555 a 1566. E segundo alguns historiadores, acredita-se que ele era da Angola ou da Etiópia. É também muito provável que tenha sido um Makua, um povo originário de Moçambique. Seu nome também é um mistério para alguns pesquisadores, e existem algumas teorias que são a palavra Yaoz, que vem do povo Banto, e mais o termo japonês masculino, que é Suke. Então ficaria Yasuke, ou mesmo Isaac, como era chamado pelos jesuítas. Yasuke chegou ao Japão em 1579. Começou atuando como assistente do jesuíta italiano Alessandro Valignano. A sua pele negra chamou logo a atenção dos japoneses e logo não passaria despercebido pelo grande Oda Nobunaga. Oda Nobunaga foi um daimyo, dono de terras com grande poder político, filho de um guerreiro importante do Japão. Guerreiro esse conhecido pela frase "Se o pássaro não canta, eu mato". E quando o daimyo viu aquele homem negro alto, com forte estatura física, um gigante para os padrões japoneses da época, logo Yasuke foi recrutado como seu guarda-costas. E quando Yasuke se tornou samurai, após um período de treinamento em 1581, trabalhou como guarda do castelo de Nobunaga. E logo a fama de Yasuke se espalhou como um guerreiro gigante, indestrutível, com a força de 10 homens. Aprendeu a falar fluentemente japonês e lhe foi concedido a honra de ser o portador da espada de Nobunaga. Nobunaga, agora mestre de Yasuke, havia recentemente unificado a metade do Japão e conquistado estabilidade com seus opositores. Eram 3 grandes clãs, Ojo, Shosokabe e Shimazu, que assumidamente eram contra o seu domínio. O grande golpe e a queda de Nobunaga ocorreu 21 de junho de 1582. O general Akechi, contra seu mestre Nobunaga, enviou um exército contra o templo de Onnoji, e com a vitória era impossível Nobunaga vencer. Por isso, cometeu o seppuku, o suicídio ritual. Yasuke não pensou 2 vezes e se juntou com o filho de seu mestre e lutou ao lado do herdeiro por um longo tempo. Mas não foi suficiente para salvar seu mestre. Yasuke, sem ter para onde ir, se juntou, após a derrota, ao lado do inimigo, ao invés de cometer o suicídio de honra, pois ele seguiu o costume ocidental e ofereceu os seus serviços ao inimigo. O general Akechi esnobou, o chamando de fera que não sabia nada. O general traidor manteve o shogunato por apenas 13 dias. Ele morreria misteriosamente em junho, assassinado na estrada. Se especula que o próprio Yasuke o matou. O poder passaria para outro general de Nobunaga, Toyotomi, enquanto o Yasuke voltou a servir os jesuítas. A partir daí, nunca mais se ouviu falar dele.
História essa que inspirou até uma série na Netflix, que foi em 2021, a história de Yasuke, que foi adaptada para uma realidade alternativa, falando dessa fantástica história do Japão feudal. A série conta uma trajetória de um ex-samurai de origem africana que precisa empunhar novamente sua espada para proteger uma garota misteriosa contra as forças do mal. Muito obrigado por ouvir mais um podcast aqui no Só na Catraca. Até a próxima e boa sorte!